Salve Neng, salve ninjas! Eu sou o Kakaru Toyabun e hoje eu tô aqui pra falar pra você sobre a polêmica do Twitter, certo? A polêmica aí do X, baniram a gente, mano, mas nós vai ficar resistindo, não vamos sair dessa porra. Bom, antes de começar esse videozinho aí, queria pedir pra vocês ativarem as notificações, me seguirem nas redes sociais, certo? Tô precisando aí do apoio de vocês, preciso crescer aqui no YouTube, então você que gosta aí de vídeos sobre o Japão, eu falo um pouco sobre sociedade, sobre cultura, etc. Sobre os acontecimentos aí do dia a dia, como é levar uma vida de estrangeiro aqui no Japão. Então, já ativa o sininho aí, curte aí o meu vídeo, certo? Divulga as minhas ideias, divulga aí os meus vídeos e vamos que vamos. Bom, nos últimos dias aí vocês viram o que aconteceu em relação ao X, né? Acho que grande parte da comunidade aí que me segue, da qual eu interajo no dia a dia aí na internet, vem lá do X, do Twitter, né? Lá ainda é um local dentro da internet no qual podemos falar livremente. Diferente das outras redes que são mais monitoradas e tem muito mais regras a serem seguidas, por assim dizer, o Twitter ainda é uma rede na qual a gente pode falar um pouco mais livremente, apesar de muita gente querer meter o processinho aí. O processinho. Entendeu? Claro, tudo tem limite, né, cara? Mas os caras, por qualquer coisinha, vêm com essa de querer meter processo. Porque ali no Twitter, apesar da esquerda criticar muito e de ficar falando mal do dono da rede, eles estão lá também enchendo o saco e falando as coisas que eles pensam, porque ali eles ainda podem falar, xingar, sem serem reprimidos, né? Apesar de ficarem falando mal contra a rede que eles usam. Assim como eles ficam falando mal aí do capitalismo malvadão, no qual ninguém abre mão do seu iPhone, né? Bom, então nesse último episódio aí que nós vimos em relação à suspensão da rede, outras redes já se submeteram a essa ideologia woke, ao progressismo, ao marxismo cultural. Elas já adotam um parâmetro ali de comportamento que é imposto aos seus usuários de maneira bastante invasiva, eu diria. Invasiva, dominante, opressiva. Eu mesmo tenho uma experiência aí no Facebook. Eu tô pendurado lá no Facebook, já fui notificado várias vezes. Na última notificação que eu recebi, eles me ameaçaram me suspender definitivamente. Por isso eu não uso tanto a rede lá, porque eu preciso usar mais para trabalho. Devido à natureza aí do meu trabalho, eu utilizo muito a publicidade paga do Facebook, é importante para mim. Então eu me abstenho de ficar opinando muito ali, porque os caras é chato demais, cara. Eu já fui notificado diversas vezes por besteiras, ao meu ver. Nós temos aí como um ícone da luta pela liberdade de expressão. Não que eu pague pau pro cara, nem nada disso, entendeu? Eu não sou fanboy de milionário, de político, nada disso. Mas de fato o Elon Musk se coloca contra esse movimento woke e progressista que vem tentando dominar o debate público, né? E inclusive recentemente numa entrevista aí com o Peter Jordan, ele afirmou que ele tomou isso como uma luta para ele mesmo, né? Como uma meta na vida dele, combater essa ideologia woke, porque acho que algumas pessoas aí sabem que uma das filhas dele, filho ou filha, não sei, acabou fazendo a transição de gênero, né? E ele disse nessa entrevista que naquele momento ele era ignorante sobre o assunto e acabou acontecendo dentro da casa dele. Ele se arrepende amargamente, então ele tomou isso como uma missão para ele, combater essas pautas woke, né? E no Brasil não é diferente. O Brasil tem essa condição, tem essa característica de muitas vezes ficar importando pauta yankee ou pautas europeias, adota facilmente o pensamento que vem de fora. Da mesma forma que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil também entrou nesse esquema na qual as Big Techs, o Estado, quer de fato controlar todos os aspectos das nossas vidas. O Estado ultimamente media as relações entre homem e mulher. Você vê aí que muita gente já não quer mais casar, os red pills aí estão revoltados, as feminazes aí estão se achando demais, ficando tudo solteirona. Então tá um negócio assim, tá realmente quebrando, rasgando o tecido social, esse monte de amarras que o sistema vem tentando colocar sobre a sociedade. E as empresas Big Techs, muitas aderiram a essa pauta woke. Não só as empresas Big Techs, várias empresas, você vê no comercial, nas publicidades dessas empresas. Eles querem agradar o discurso dominante no momento. Eles precisam vender e, enfim, eu acho que nem ideologia eles têm, eles só precisam vender mesmo e ficam pondo lenha na fogueira, grana. E não é diferente com o ambiente de internet.
as Big Techs também seguindo esse parâmetro aí de comportamento, essa tendência de comportamento mundial, essa pauta Yankee aí que vem assolando o Brasil, dividindo a sociedade, eles também tomam diversas medidas que vão de contra a nossa liberdade, né? Você não pode mais falar o que você pensa direito, você não pode mais fazer piadinha, porque palavras machucam, nhenhenhen. Então a gente fica nessa aí de vários conflitos, inclusive indo para o âmbito judicial, por conta de uns acharem que pode falar, outros acharem que não devem permitir que as pessoas falem, etc. Bom, nos últimos tempos aí, a gente veio acompanhando a saga aí do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, na qual ele vem batendo aí de frente com o Elon Musk, ou vice-versa, o Elon Musk vem batendo de frente com ele por diversas questões aí que se sucederam. Não vou explicar tudo aqui, acho que todo mundo está sabendo. A justiça brasileira, na figura do ministro, veio por vezes fazer requerimentos para a empresa X, pelo Twitter, para que ela abrisse algumas informações, e parece que eles recusaram. E desde então eles estão no embate aí há meses, que resultou agora na ordem judicial emitida aí pelo Alexandre de Moraes para que o Twitter fosse suspenso do Brasil. Vocês têm noção do que é isso, Neng? Vocês têm noção? Vale lembrar aqui aquele episódio do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, no qual ele protagonizou uma disputa aí com um cidadão comum na fila do aeroporto. Eu acho que ali fica bem claro quais são as tendências de pensamento aí desse juiz, né? Ou como ele pode ser opressor, como ele tenta esmagar o cidadão comum. Ali ficou bastante evidente toda essa movimentação aí da parte dele, todo esse desejo de poder que ele parece ter. Bom, o interessante foi observar que, apesar da ordem judicial, o povo da direita desobedeceu, né? A gente que era gado, mas a gente não foi com a esquerda. Eu percebi que nos últimos 2 dias aí, a timeline ficou bastante diferente. Realmente, muitas pessoas aderiram, não estão mais usando o Twitter aí no Brasil, mas muita gente resistiu. Não sei como que o povo tá usando, não cabe a mim ficar explicando como pode ser usado ou não, mas o povo tá aí ainda, tá online, e, cara, ficou muito boa a timeline. Eu percebi que o nível das conversas se elevaram, menos xingamentos, o pessoal tá trocando mais ideia de uma maneira mais amigável. Claro, sai aqueles opositores, as pessoas que pensam diferente, e fica mais fácil conversar, isso é até uma obviedade. Diante desse cenário aí que aconteceu, dá pra gente tirar algumas conclusões. Bom, como eu falei anteriormente, a direita sempre é rotulada de gado, mas a gente acabou vendo quem é que realmente tem um comportamento de gado, de manada, né? O chefe deles tocou o berrante e eles, vazaram. Nós vimos alguns momentos antes de a ordem ser realmente cumprida, muitos perfis grandes, o pessoal da esquerda apoiando, falando bem dessa decisão. Engraçado que os caras ficavam lá falando, mas também não deixavam o site, né? É como sempre, aquela hipocrisia. E a direita hoje, o pessoal aí mais libertário, enfim, não gosto de ficar rotulando muito, mas o pessoal que é mais pró-liberdade acabou praticando aí uma espécie de resistência digital, uma desobediência civil digital. E eu achei esse movimento aí muito interessante, porque demonstra, de fato, quem é que está a favor da liberdade de expressão, quem é a favor da liberdade como um todo, né? E eu vejo esse movimento todo aí de maneira um tanto positiva, no sentido de que eu acredito que a gente pode tirar algum proveito dessa situação. Eu não sei como, mas eu acho que dá para tirar algum proveito. Por exemplo, aproveitando esse movimento aí, podemos elevar o debate, conhecer novas pessoas que têm mais a ver com o nosso espectro de pensamento. A gente pode interagir mais, seguir uns aos outros, fortificar a nossa bolha. Podemos também aproveitar esse momento para expandir, né, para as outras redes sociais, porque ainda que elas sejam mais controladas, é importante a gente marcar presença lá também. Então, seguir uns aos outros nas outras redes sociais, aproveitar esse momento para conseguir fazer essas conexões. Eu acredito que o X vai voltar a funcionar aí no Brasil, porque isso daí é um absurdo que está acontecendo. Eu acho que não dá para aceitar de bom grado isso daí, vai pegar mal. Então, em algum momento, vai retornar. E aí, quando retornar, seria muito interessante que estivéssemos mais fortes, mais consolidados dentro do debate público. Então acho que de alguma forma dá para aproveitar o momento. Eu não estou dizendo aqui como que a gente vai fazer isso, na verdade eu não sei. Apenas uma intuição aí da minha parte que talvez a gente consiga tirar algum proveito aí dessa situação.
porque eu acredito que nós precisamos dominar o debate público. A esquerda por muito tempo foi dominando, desde as universidades até a mídia, e eles têm ainda muita influência, cara. Você vê como muitos jovens ainda compram esse discurso. Então eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento e marcar presença cada vez mais, expandir, não ficar parado, não aceitar isso daí, entendeu? Vamos pra cima, vamos se conectar mais, se conectar com novas pessoas que a gente ainda não segue, buscar aí novos parceiros, novos mutuais, e dessa maneira a gente vai dominando pouco a pouco o debate público, pelo menos no ambiente virtual, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje. Certo, Nengues? Certo, ninjas? Era isso que eu queria falar pra vocês. Videozinho hoje curto, só queria dar minha opinião mesmo, aí dar meu pitaco a respeito de tudo isso aí que tá acontecendo, porque apesar de ser meio caótico, meio triste, uma palhaçada ao mesmo tempo, é bastante interessante esse momento. Então eu queria falar isso aí pra vocês, ninjas. Vamos aproveitar e tentar tirar proveito da situação, certo? Eu sou o Kakaroto Yabum, me siga aí nas redes sociais, no X, no Twitter, YouTube. Tem um canalzinho ali também no TikTok que não tá movimentando muito, mas enfim, vou deixar aí embaixo depois as minhas redes para vocês seguirem. Ativa o sininho, divulga aí meu vídeo, compartilha se você achou maneiro e vamos que vamos. Preciso do seu apoio, certo? Tamo junto. Vamos!